Aqui, as vítimas se tornaram os próprios algozes, e a sede por vingança consumiu qualquer traço de razão até que não houvesse mais retorno possível. Número 1. O confronto mortal no armazém. Era 15 de março de 2016, quando uma discussão acalorada no trabalho, em uma grande cidade do meio-oeste dos Estados Unidos, terminou em tragédia, mudando para sempre a vida de dois homens cuja rivalidade amarga crescia havia meses. Clint Harrison, de 34 anos, era supervisor de armazém em uma empresa de suprimentos industriais de médio porte. Era conhecido por seu estilo agressivo de gestão e pelo hábito cruel de humilhar funcionários em público. Com quase 1,85 m de altura e presença intimidadora, Clint comandava seu território com punho de ferro, acreditando que o medo era a chave da produtividade. Martin Webb, de 28 anos, operava empilhadeiras no turno diurno e havia se tornado o principal alvo de Clint nos últimos 6 meses. Homem calado, trabalhador e dedicado à família, Webb aguardava ansioso o nascimento de seu segundo filho. Mesmo com um histórico impecável de segurança, 5 anos sem incidentes, Clint começou a registrar advertências contra ele por pequenas falhas, criando um histórico que justificasse negar-lhe uma promoção para operador-chefe. Os colegas de Webb viam claramente a perseguição, mas ninguém ousava falar nada, temendo virar o próximo alvo. Sob a liderança de Clint, o ambiente do armazém se tornara tóxico. Os funcionários andavam sobre cascas de ovo e a produtividade caía apesar das ameaças e gritos. A tensão atingiu o limite naquela segunda-feira à tarde, durante a troca de turno. Clint passou o dia inteiro humilhando Webb diante da equipe, chamando-o de incompetente e ameaçando demiti-lo por causa de um pequeno erro de papelada. Quando Webb se preparava para bater o ponto, Clint o abordou próximo à doca de carregamento, longe da maioria das testemunhas. Sua voz ecoava no galpão vazio enquanto despejava insultos cruéis, dizendo que Webb nunca seria ninguém e que sua família sofreria por causa de sua incapacidade. Ridicularizou suas dificuldades financeiras e chegou a insinuar que talvez sua esposa merecesse um homem de verdade. Quando Webb tentou se afastar, Clint o agarrou pelo braço e o empurrou com força desnecessária. Foi o estopim. Movido por meses de humilhação e uma fúria incontrolável, Webb pegou uma chave de cano de aço de aproximadamente 1,3 kg, que estava em um carrinho de manutenção próximo. Sem pensar, dominado pelo instinto e pela raiva, ele golpeou Clint na cabeça com toda a força. O som do impacto foi seco e horrível. A chave atingiu a têmpora esquerda de Clint, fraturando o crânio e causando um trauma cerebral imediato. Ele caiu no chão, o corpo inerte batendo no concreto com um baque surdo, enquanto o sangue se espalhava rapidamente sob sua cabeça. Convulsionou brevemente, os olhos virando para trás, antes de ficar completamente imóvel. O golpe provocara uma grande hemorragia interna e uma lesão cerebral fatal. Clint morreu em menos de 2 minutos. Webb ficou paralisado, ainda segurando a chave com as mãos trêmulas, incapaz de acreditar no que havia feito. 2 colegas que estavam próximos correram até o local ao ouvirem o som do impacto. Um ligou imediatamente para o serviço de emergência, enquanto o outro tentou, sem sucesso, prestar os primeiros socorros. A polícia chegou rapidamente e Webb foi preso, sendo acusado de homicídio culposo, não premeditado. Durante o julgamento, testemunhos revelaram o padrão sistemático de assédio praticado por Clint e as pressões financeiras que Webb enfrentava como pai de família. O juiz reconheceu as circunstâncias trágicas, mas afirmou que nada justificava a violência, condenando Webb a 12 anos de prisão. Número 2. A vizinhança do terror.
Era 14 de outubro de 2018, quando 3 anos de assédio entre vizinhas chegaram a um fim mortal, em uma tranquila tarde de domingo. O que começou como uma simples disputa de propriedade se transformou em uma escalada de violência impensável que destruiria duas famílias para sempre. Sarah Mitchell, de 34 anos, era uma mãe dedicada de duas crianças pequenas. Do outro lado da cerca morava sua vizinha, Tessa Monroe, de 41 anos, uma mulher amarga, recém-divorciada, que trabalhava à noite como segurança e parecia sentir prazer em atormentar os Mitchell. Tudo começou com reclamações sobre o barulho das crianças brincando no quintal. Mas, rapidamente, isso evoluiu para algo muito mais sombrio. Uma campanha de terror psicológico. Tessa passou a fazer falsas denúncias à polícia, causar danos propositais à propriedade e agir de forma cada vez mais ameaçadora. Após um divórcio conturbado que a deixou emocionalmente instável e financeiramente arruinada, Tessa transformou sua frustração em ódio pela família vizinha. Chegou a acionar o conselho tutelar várias vezes, inventando acusações de maus tratos contra Sarah. Investigações humilhantes que nunca encontraram qualquer indício de abuso. A obsessão de Tessa atingiu um novo nível quando ela começou a atacar os animais da família. O alvo principal foi Max, o querido Golden Retriever dos Mitchell. Certa noite, o cachorro foi encontrado envenenado com um anticongelante, um produto doce e letal para animais. Tessa alegou que o cão latia demais. As despesas veterinárias ultrapassaram $3.000 e Max sobreviveu por pouco. Naquele domingo fatídico, o ar de outubro estava fresco e o quintal coberto de folhas coloridas. Sarah cuidava de sua horta enquanto a filha de 6 anos, Emma, brincava no balanço. De repente, Tessa saiu de casa ainda com o uniforme de segurança da noite anterior. Os cabelos desgrenhados e os olhos vermelhos de sono e álcool mostravam seu estado. Ela começou a gritar com Emma, dizendo que o riso da menina a impedia de dormir, ameaçando chamar a polícia se o barulho não parasse. Sarah correu até o portão, instintivamente colocando-se entre Tessa e a filha. Mas a vizinha ficou ainda mais furiosa. Disse que faria a família desaparecer e que tinha amigos que sabiam resolver problemas como esse. A ameaça foi dita com tanto ódio que Sarah acreditou que sua família estava realmente em perigo. Emma começou a chorar e se escondeu atrás da mãe. O confronto avançou até a frente das casas, chamando a atenção dos vizinhos, que espiavam pelas janelas. Alguns até começaram a filmar. Tessa, sentindo-se encorajada pela audiência, pegou a mangueira do jardim de Sarah e começou a jogar água gelada nas duas, encharcando mãe e filha. Emma gritava de susto e frio. Depois de 3 anos de provocação constante e ao ver sua filha sendo agredida, Sarah perdeu o controle. Empurrou Tessa com as 2 mãos, um empurrão forte, mas não violento. Porém, Tessa, embriagada e desequilibrada, tropeçou e caiu para trás, batendo a cabeça na borda de concreto da calçada. O som foi seco e assustador. O impacto causou uma grave concussão e inchaço cerebral imediato. Tessa perdeu a consciência na hora e começou a convulsionar violentamente, o sangue escorrendo da cabeça e se espalhando pela entrada da casa. Sarah, tomada pelo pânico e exausta de anos de sofrimento, cometeu um erro que mudaria tudo. Em vez de ligar imediatamente para o resgate, ela levou Emma para dentro, esperando 15 minutos antes de acionar os serviços de emergência,
e mentiu dizendo ter encontrado a vizinha caída. Quando os paramédicos chegaram, já era tarde demais. Tessa morreu antes de chegar ao hospital. Os especialistas confirmaram depois que, se o socorro tivesse sido chamado imediatamente, o inchaço cerebral poderia ter sido controlado e a morte evitada. A tragédia encerrou anos de tormento, mas também destruiu a paz e o futuro de Sarah, que agora carregava o peso de uma vida perdida e o trauma de uma filha que viu tudo acontecer. Número 3. O veneno da inveja. Era 18 de novembro de 2017, quando um dormitório universitário de prestígio se tornou cenário de um assassinato meticulosamente planejado. O que começou como rivalidade acadêmica e ciúme social terminou em um crime frio e calculado, cometido por uma mente determinada a eliminar a própria frustração através da morte de outro estudante. Bryce Chandler, de 19 anos, cursava medicina e era considerado o aluno perfeito. Tinha notas impecáveis, uma vida social invejável e um carisma natural que o tornava querido pelos professores e admirado pelos colegas. Filho de uma família rica da Califórnia, vivia com conforto e ostentação. 2 carros esportivos, roupas de marca e uma namorada popular no campus. Seu colega de quarto, Amanda Torres, de 20 anos, vivia o oposto. Filha de uma família trabalhadora, sobrevivia com uma bolsa de estudos e 2 empregos de meio período para pagar comida, livros e aluguel. Mesmo estudando até altas horas, muitas vezes até 3 da manhã na biblioteca, ela lutava para manter uma média razoável. Enquanto Amanda comia macarrão instantâneo e café barato, Bryce pedia refeições caras por aplicativo e reclamava de não saber qual carro usar nos fins de semana. A diferença entre os 2 mundos era gritante e dolorosa. Com o tempo, a inveja de Amanda se transformou em ressentimento, depois em ódio silencioso. Foi nesse estado emocional que ela descobriu um segredo que mudaria tudo. Bryce tinha uma alergia severa a amendoim, algo que mantinha em segredo para não parecer frágil aos olhos dos outros. Ele sempre carregava uma caneta de epinefrina na mochila, mas raramente comentava sobre o assunto. Bryce confiou em Amanda o suficiente para revelar a alergia, e esse foi seu erro fatal. Durante várias semanas, Amanda pesquisou sobre alergias alimentares e formas de contaminação cruzada. Descobriu que até traços mínimos de proteína do amendoim podiam desencadear uma reação potencialmente fatal em pessoas altamente sensíveis. A partir daí, ela começou a testar. Colocou resíduos minúsculos de amendoim em pequenos objetos pessoais de Bryce, no protetor labial, no creme facial e até na fronha do travesseiro. Logo ele começou a apresentar irritações na pele, falta de ar e crises de tosse que atribuía à poeira do dormitório. Amanda observava cada reação com frieza científica. O plano atingiu seu ápice na semana de provas finais, quando Bryce estava exausto e vulnerável. Querendo parecer simpática, Amanda preparou o smoothie de proteína favorito dele, usando um liquidificador que havia sido propositalmente contaminado com manteiga de amendoim horas antes. Bryce, surpreso com o gesto de gentileza, bebeu a mistura inteira enquanto revisava suas anotações. Minutos depois, os sintomas começaram. Coceira na boca, garganta apertando, dificuldade para engolir. O rosto inchou rapidamente, a respiração tornou-se ofegante e o coração começou a falhar. Desesperado, Bryce percebeu o que estava acontecendo e procurou pela caneta de epinefrina, mas Amanda já a tinha escondido mais cedo naquele dia, enquanto ele estava em aula. Enquanto ele lutava para respirar, os olhos arregalados de medo, Amanda apenas observava.
Não chamou socorro. Sentou-se calmamente à escrivaninha, fingindo estudar, e olhava de relance para o colega agonizando no chão. Bryce tentava implorar ajuda, mas as palavras já não saíam. Em poucos minutos, desabou sem ar, os lábios azulados e o corpo parando de reagir. Somente depois que ele parou de respirar completamente, Amanda ligou para os serviços de emergência, fingindo ter acabado de encontrá-lo desacordado. Bryce foi declarado morto por choque anafilático. A princípio, tudo parecia um trágico acidente, mas a investigação revelou algo sinistro. O histórico de navegação de Amanda mostrava pesquisas sobre alergias, métodos de contaminação e até dosagens letais de exposição a amendoim. Ela foi presa e acusada de assassinato premeditado. O caso chocou a comunidade acadêmica e revelou o quão longe a inveja e o ressentimento podem ir quando se transformam em ódio calculado, frio, silencioso e mortal. Número 4. O Natal de Sangue. Era 25 de dezembro de 2018, quando um jantar de Natal se transformou em uma cena de horror. Décadas de ressentimentos familiares, manipulações financeiras e mágoas guardadas explodiram em um único momento de violência, e uma dinastia inteira foi destruída em questão de minutos. Lana Whitfield, de 67 anos, era a matriarca rica e autoritária de uma família tradicional. Após a morte do marido, que construiu um império imobiliário avaliado em mais de 15 milhões de dólares, Lana passou a usar sua fortuna como uma arma emocional. Controlava os filhos através do dinheiro, decidindo quem merecia amor e quem merecia punição, sempre com base na sua vontade do momento. David Whitmore, o filho mais novo, tinha 42 anos e havia sacrificado a própria carreira promissora como arquiteto para cuidar da mãe. Há 5 anos, morava com ela na mansão da família, administrando medicamentos, consultas e todos os detalhes da rotina. Mesmo assim, Lana nunca demonstrava gratidão. Criticava cada gesto e ameaçava constantemente retirá-lo do testamento se ele ousasse mostrar independência. O controle de Lana era psicológico e cruel. Prometia heranças e vantagens quando queria docilidade. Depois, retirava tudo quando David tentava viver sua vida. Ela o mantinha emocionalmente preso, como um servo dentro da própria casa. Naquele Natal, todos os filhos e netos estavam reunidos na mansão decorada com luxo, porcelanas finas, taças de cristal e uma árvore de Natal enorme que reluzia sob as luzes douradas. Mas por trás do brilho, o ar era tenso. Durante o jantar, Lana anunciou que havia decidido mudar o testamento novamente. Disse, em tom frio, que deixaria toda a fortuna para uma instituição de pesquisa contra o câncer e que nenhum de seus filhos receberia nada. Ela os chamou de ingratos, preguiçosos e parasitas. Disse que preferia ver o dinheiro fazendo algo útil do que nas mãos da própria família. David ficou em choque. Ele havia dedicado a vida a ela, abrindo mão de seus sonhos e relacionamentos, e agora se via sem futuro, sem carreira, sem economias e prestes a ser deixado de lado por completo. A discussão que se seguiu foi explosiva. Os irmãos tentaram intervir, mas Lana parecia implacável. Começou a listar, um por um, os supostos fracassos de David. Chamou-o de fraco, inútil, e disse que ele sempre seria um peso morto para os outros. Diante de todos, incluindo sobrinhos pequenos, ela o humilhou, dizendo que ele era uma vergonha para a família. David tentou se defender, lembrando dos anos que passou ao lado dela, das noites sem dormir, dos sacrifícios feitos. Mas Lana respondeu com um tapa violento no rosto, um gesto simbólico, a gota d'água depois de uma vida inteira de controle e desprezo.
Foi nesse instante que algo dentro dele quebrou. Dominado pela raiva e pela dor, David pegou um pesado vaso de cristal que enfeitava a mesa. Uma peça antiga e valiosa, passada por gerações, e em um impulso cego, acertou a cabeça da mãe com força. O som do vidro se estilhaçando ecoou pelo salão. Lana caiu no chão, inconsciente, o sangue se espalhando entre os cacos que reluziam sob as luzes de Natal. A sala, antes elegante, agora parecia um campo de guerra. Os netos gritavam, os adultos estavam paralisados. Os irmãos de David chamaram imediatamente o resgate, mas o ferimento era fatal. Lana nunca recuperou a consciência. Os paramédicos tentaram reanimá-la, mas o trauma craniano foi devastador. Aquela noite, que deveria ser de celebração, terminou com uma família destruída. Filhos órfãos, irmãos divididos e uma herança manchada de sangue. O império dos Whitfield, construído ao longo de décadas, desmoronou sob o peso de uma única noite de fúria e de anos de manipulação que, finalmente, cobraram seu preço. Número 5. A vingança no lago. Era 22 de setembro de 2016, quando 20 anos de vergonha, humilhação e rancor acumulado culminaram em uma tragédia durante um reencontro escolar. O que deveria ser uma noite nostálgica de lembranças acabou se tornando um acerto de contas mortal, um momento em que o passado voltou para cobrar o que nunca foi resolvido. Lisa Park, aos 38 anos, havia sido vítima de bullying constante no ensino médio. Entre todos os agressores, o pior deles era Gavin Pierce, o popular presidente do Grêmio Estudantil, carismático, atlético e cruel. Junto de seu grupo de amigos, ele fazia de Lisa um alvo diário de piadas, humilhações públicas e exclusões que deixaram marcas profundas em sua mente. 2 décadas se passaram. Gavin, também com 38 anos, havia se tornado um executivo de sucesso em uma agência de marketing. Continuava carismático, sociável e confiante. As mesmas qualidades que, anos antes, ele usara para dominar e machucar os outros. Lisa, por outro lado, reconstruíra sua vida de forma exemplar. Trabalhava como contadora forense, uma especialista em descobrir fraudes financeiras, e tinha uma carreira sólida. Mas, emocionalmente, as feridas do passado nunca cicatrizaram. Ela enfrentara crises de depressão, problemas de autoestima e até uma tentativa de suicídio durante a juventude. Tudo resultado direto da crueldade de Gavin e de seus amigos. O reencontro da turma aconteceu em um resort à beira de um lago, um local luxuoso e reservado onde muitos ex-alunos decidiram se hospedar. Lisa decidiu ir apenas por um motivo: precisava de um encerramento. Queria olhar Gavin nos olhos e ouvir um pedido de desculpas, ou, ao menos, entender por que ele havia feito o que fez. Durante a confraternização, Lisa o encontrou rodeado pelos mesmos amigos de antigamente, todos rindo e relembrando os velhos tempos. Tomando coragem, ela se aproximou e pediu para conversar em particular. Explicou como o bullying tinha afetado sua vida. Contou sobre as sessões de terapia, a tentativa de suicídio e os anos que levou para tentar reconstruir a própria confiança. Mas a reação de Gavin foi cruel, fria e zombeteira. Ele riu. Disse que Lisa estava sendo dramática, que aquilo era coisa de adolescente e que ela já deveria ter superado. Aquelas palavras foram como um golpe. Lisa percebeu, com dor, que o homem à sua frente era o mesmo garoto insensível de 20 anos atrás. Gavin sugeriu que continuassem a conversa do lado de fora, para não estragar a festa. Foram até o pier do resort, um deck de madeira que se estendia sobre um lago profundo, com pouco mais de 3 metros de profundidade logo após a margem. O ar estava fresco, iluminado por lâmpadas amareladas que refletiam na superfície escura da água. Lá, longe dos outros,
Gavin voltou a humilhar Lisa. Disse que ela continuava a mesma perdedora de sempre e, rindo, ameaçou empurrá-la na água, como nos velhos tempos. A lembrança daquele trauma específico, quando ele e outros colegas a haviam jogado no lago durante o último ano do colégio, fez algo dentro dela se romper. Lisa começou a chorar, enquanto Gavin, embriagado e arrogante, a empurrou novamente, rindo. Mas desta vez, ela reagiu. Segurou o braço dele num reflexo, e os dois perderam o equilíbrio. Caíram juntos na água gelada. Gavin, vestindo um terno caro e bêbado, entrou em pânico quase imediatamente. A água fria e o peso das roupas o impediam de nadar direito. Lisa, que havia aprendido a nadar durante a terapia como parte de sua recuperação emocional, manteve-se calma. Ela poderia tê-lo ajudado, poderia ter estendido a mão, puxado Gavin de volta para o pier, mas não o fez. Em vez disso, ficou parada, observando enquanto ele se debatia. Os movimentos dele foram ficando mais lentos, a respiração falhando, as mãos subindo e descendo na água escura. Gavin chamou por socorro várias vezes, a voz ecoando pela noite. Mas Lisa apenas o observou afundar. Depois de alguns minutos, nadou até a margem e subiu sozinha, molhada e ofegante. Disse às pessoas do reencontro que Gavin havia caído por acidente enquanto conversavam. Alguns colegas afirmaram ter ouvido gritos e um barulho de queda, mas ninguém viu claramente o que aconteceu. A investigação concluiu, mais tarde, que Lisa não havia tentado salvá-lo, apesar de ser uma excelente nadadora e de ter tido várias chances. Ficou evidente que ela havia tomado a decisão consciente de deixá-lo morrer, não por impulso, mas como um ato final de vingança. O reencontro, que deveria reacender lembranças felizes, terminou com uma morte e uma revelação amarga. Alguns fantasmas do passado não desaparecem, apenas esperam o momento certo para se vingar. Número 6. Justiça com as próprias mãos. Era 15 de janeiro de 2020, quando a brilhante carreira da doutora Rebecca Lawson chegou ao fim de forma trágica e irônica. Uma vida inteira marcada pela arrogância, negligência e abuso de poder terminou com um único ato de vingança, planejado por alguém que ela mesma havia destruído. Rebecca, com 52 anos, era uma cirurgiã cardíaca renomada, respeitada por sua habilidade técnica impecável, mas temida por sua personalidade explosiva e seu desprezo pelas regras. Nos corredores do hospital, era conhecida tanto por salvar vidas quanto por colocar pacientes em risco quando sua vaidade e seu vício em álcool interferiam nas decisões médicas. Muitos sabiam de seus erros, mas poucos ousavam enfrentá-la. Afinal, seu nome trazia prestígio e dinheiro para o hospital, e isso a tornava praticamente intocável. Entre os poucos que testemunharam de perto seus abusos estava Nora Martinez, enfermeira de 29 anos. Durante 3 anos, Nora trabalhou ao lado de Rebecca na unidade de cirurgia cardíaca, observando inúmeras falhas éticas, cirurgias realizadas sob efeito de álcool, prontuários falsificados e culpas injustamente lançadas sobre outros membros da equipe para proteger a reputação da médica. Nora tentou denunciar o comportamento da cirurgiã diversas vezes. Fez relatórios formais, reuniu provas e levou o caso à administração. Mas as queixas foram engavetadas. Rebecca era considerada valiosa demais para ser punida. Tudo mudou no dia em que o destino cruzou o caminho das duas de forma devastadora. O sobrinho de Nora, Miguel, um menino de 8 anos com um defeito cardíaco corrigível, foi operado por Rebecca. A médica havia bebido vinho durante o almoço antes da cirurgia, uma prática que já se tornara rotina. Durante o procedimento, ela cometeu um erro grave ao perfurar acidentalmente a aorta da criança. O sangramento foi incontrolável, e apesar de todos os esforços da equipe, Miguel morreu na mesa de operação.
Rebeca, em vez de admitir a falha, alterou os registros médicos para parecer que o óbito fora consequência de uma complicação inesperada. Quando Nora tentou denunciar o caso às autoridades, Rebeca usou sua influência para demiti-la e garantir que nenhum outro hospital aceitasse contratá-la. Nora perdeu o emprego, a reputação e a paz, mas não esqueceu. Meses depois, começou a planejar a vingança. Com sua experiência médica, sabia exatamente como agir sem deixar rastros. Conseguiu emprego em uma clínica particular onde Rebeca realizava cirurgias ocasionais para pacientes ricos. Esperou pacientemente pela oportunidade. O momento veio quando Rebeca chegou à clínica em péssimo estado, sofrendo de uma grave intoxicação alimentar, com enjoo, tontura e desidratação. Mesmo debilitada, recusou-se a cancelar uma cirurgia lucrativa e exigiu receber soro e medicação para se estabilizar antes do procedimento. Deitada em uma maca, ligada a um soro intravenoso, a médica parecia vulnerável pela primeira vez em muitos anos. Enquanto a enfermeira responsável saiu da sala por alguns instantes, Nora agiu. Com mãos firmes e olhar gelado, conectou uma seringa ao tubo do soro e injetou lentamente uma dose concentrada de cloreto de potássio, uma substância que, em grandes quantidades, paralisa o coração em questão de segundos. O medicamento era comum na clínica, usado em pequenas doses no pós-operatório, e seu acesso era facilmente justificado. Nada parecia fora do normal. Menos de um minuto depois, o monitor cardíaco de Rebeca começou a apitar freneticamente. O ritmo do coração desacelerou, depois parou completamente. A equipe correu para a sala, acreditando tratar-se de uma complicação médica causada pela infecção alimentar. Tentaram reanimá-la com choques e medicamentos, mas foi inútil. Rebecca Lawson estava morta. As suspeitas surgiram apenas quando os exames toxicológicos mostraram níveis anormais de potássio no corpo, inconsistentes com qualquer tratamento que ela tivesse recebido. As câmeras de segurança revelaram que Nora havia sido a última pessoa a manipular o soro. Durante o julgamento, Nora ouviu calmamente as acusações de assassinato em primeiro grau. Não demonstrou arrependimento. Disse apenas que Rebeca não mataria mais ninguém e que a justiça finalmente havia sido feita. Não pelos tribunais, mas pelas próprias mãos de quem perdeu tudo por causa dela. Condenada à prisão perpétua sem direito a condicional, Nora parecia estranhamente em paz ao ouvir a sentença. Talvez porque, para ela, o verdadeiro castigo já havia sido cumprido e o ciclo de dor finalmente encerrado. A vingança é uma chama que, uma vez acesa, consome tudo ao redor, até quem a acende. Em cada uma dessas histórias, o que começou como dor, humilhação ou injustiça se transformou em algo muito mais sombrio. Uma necessidade incontrolável de revidar, de fazer o outro sentir o mesmo sofrimento. Mas a vingança nunca traz paz. Ela apenas prolonga o ciclo de destruição, deixando rastros de perda, arrependimento e vidas despedaçadas. De confrontos no trabalho a disputas entre vizinhos, de rivalidades acadêmicas a traições familiares, todas essas histórias mostram o mesmo padrão. Quando a raiva toma o controle, não há volta. Em questão de segundos, uma vida inteira pode ser destruída, e o que resta é apenas silêncio e sangue. Esses atos não foram simples explosões de fúria, mas decisões friamente moldadas pela dor. Decisões que transformaram vítimas em assassinos e justiça em tragédia. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!